a gente faz no final do Sim. dia para as empresas. Entendido. Que legal, Fred. É. Faz muito sentido, velho. E eu queria, cara, te perguntar, que muito tem se falado, vocês já estão no mercado há 8 anos, mas veio um boom de IA há pouco tempo, né? Assim, Pouquíssimo. cara, desde o lançamento do GPT-3, talvez, assim, a maioria das pessoas ficaram conhecendo o que de fato é IA e talvez interagido com uma ali diretamente. Então, Fred, e muito tem saído na mídia sobre polêmicas, repercussões negativas, onde tudo isso vai parar, questões éticas. E eu queria te perguntar qual sua opinião sobre todo esse alarde negativo? Como que você legal. encara isso? Eu acho que a inteligência artificial hoje, ela combina dois aspectos bem interessantes, né? Que são a ansiedade e o medo, né? Então, sentimentalmente, você vê que boa parte das pessoas tem aquele fear of missing out, né? O FOMO. Então, todo mundo quer estar falando de IA, as empresas precisam falar de IA, senão o valuation delas não é exercitado como elas querem. E no final do dia, os seus superiores cobram você para responder, olha, onde é que eu vou colocar IA? Metas relacionadas a IA. Perfeito. Isso cria muito o que a gente comenta, que são as métricas de vaidade, né? Então, acaba que essa grande pressão por se falar em inteligência artificial tem feito muito fumaça. E essa fumaça, ela acaba sendo uma camada mais estética. Um dos principais missões que a gente tem é, por exemplo, provar para uma empresa que às vezes é muito mais barato ela manter um call center do que ela tentar automatizar tudo com IA. Em nível de resolutividade, gestão de ticket, né? Então, essa é uma primeira coisa. Nem sempre se justifica. Países como o Brasil, onde a mão de obra é barata e ainda considerando que o custo computacional de compliance, segurança, muitas vezes associado à interpolação desse tipo de algoritmo, ele é apreciável. Perfeito. Você tem que fazer conta. E as pessoas hoje não fazem tanta conta, né? Tudo parece que é lindo no ChatGPT e ninguém tá olhando que ChatGPT, assim, é muito limitado em boa parte das coisas que eles promovem a fazer. Bom, dito isto, tem essa questão, né? Essa parte você diria que é a ansiedade, assim, de Total. querer estar por dentro, de querer beneficiar. E é normal, acho que a gente tá num bull market nesse aspecto, né? Sim. A gente já teve isso com cripto, com Web3, a gente já teve isso com metaverso, dot-com bubble, né? Então, a gente teve isso em vários momentos, né? Não, é normal, é o ciclo do hype de Gartner, né, que a gente fala, né? Então, tem uma fase que é o pico das expectativas, que é mais ou menos onde a gente tá, e agora o que a gente está fazendo é amadurecendo a compreensão de inteligência artificial. Então, hoje a gente já sabe, óbvio, né? Está aprendendo continuamente, mas a gente já tem mais noção de onde a IA de fato entrega valor. E esse valor ele pode ser mensurado. Tá. Então, a gente tem aplicações junto a algumas das maiores empresas do mundo hoje, né? Não só no Brasil, Oriente Médio, Estados Unidos também, provando onde a IA realmente gera valor. E é contra-intuitivo. A gente acreditava, algum tempo atrás, que as primeiras profissões que iriam ser derrubadas pela inteligência artificial eram as mais operacionais, as mais simples, né? Mas as pessoas entendem que é muito mais difícil para uma IA tomar essa xícara de café, por exemplo, né? Levantar e colocar na boca de alguém, do que, por exemplo, talvez, sei lá, pintar uma obra como Picasso. É né? mesmo, Então, cara. Exato. Às vezes os trabalhos mais mecânicos para IA são mais desafiadores do que um sofisticado. Frequentemente. Até porque eles são modelos que a maneira como eles operam, né? Falando de IA generativa em especial, porque, bom, só uma thread aqui, né? A IA, os LLMs, a IA generativa, ela reacendeu o fogo pela IA como um todo. IA existe desde 1970, até antes. Sistemas baseados em decisões, sistemas neurosimbólicos, machine learning mais tradicional. E a IA generativa, que é onde todo mundo está se falando, parece uma coisa tão distante dessas outras, mas no final, o que a gente vê frequentemente, os clientes procuram a gente por causa de um FOMO, né, do ChatGPT, mas acabam ganhando um algoritmo preditivo clássico, ou um algoritmo de clusterização super pragmático. Bom, então isso também é importante. Mas voltando para a sua pergunta, o que é muito legal dessa história, né? A própria alucinação do modelo, ela é uma característica dele, e não um defeito dele. E por isso que muitas tarefas criativas, elas hoje são muito bem executadas por IAs, mas tarefas que são mais lógico-dedutivas não são tão bem feitas. Tá. A coisa mais legal do Cogify, eu acho que é entender que o sweet spot, né, o ponto áureo de toda essa discussão, tem como você consegue combinar melhor a inteligência humana e a inteligência artificial. Perfeito. Que é o que a gente fala de inteligência híbrida. Tá. Então, quando eu pego, por exemplo, um processo humano complexo, uma maneira, por exemplo, como as consultorias estratégicas elas vão discernir se deve-se ou não fazer uma alocação de investimento, contratar ou não alguém, enfim, pega esse conhecimento. Uma alocação eficiente para maximizar o ponto, né? Perfeito. Tá. Se eu pego esses modelos mentais, essas heurísticas, e eu transplanto isso para processos discretos, menores, granulares, e eu aplico a inteligência artificial de maneira muito segmentada neles,
A macro foi feita através de um procedimento humano, mas a micro está sendo feita por IAs que estão sendo orquestradas. Isso eu consigo realmente desoptar de uma maneira muito veemente. Perfeito, entendi. E aqui o papel do humano é criar essas orquestrações. Então, eu acredito que a economia mais imediata que se beneficia disso, muito mais do que se fala de novas profissões como engenheiros de prompt e tudo mais, que eu acho que, bom, isso está morrendo já, posso falar um pouquinho disso também. Massa. Tá em você conseguir pegar essas, por exemplo, como grandes tomadores de decisão de determinadas áreas, eles tomam suas decisões e botar IA como ferramentas para apoiar esse processo. Aí tá a inteligência híbrida. Então, muita gente fala, por que vocês são consultoria estratégica em um produto de inteligência artificial? Porque a consultoria estratégica serve para fazer esse deparo entre o poder humano de abstrair coisas extremamente complexas com pouca informação e a inteligência artificial, que tem outro modelo de processar as coisas. Então, acho que tem sim um impacto socioeconômico absurdo. Sim,